Muito bem, meus queridos mancebos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal EAD Descomplicado. Sou o professor Emílio e vamos dar continuidade na nossa aula de dosimetria, a terceira aula a respeito de dosimetria. Então, sem mais delongas, vamos embora para o que interessa. Então, vamos fazer uma contextualização de tudo que está acontecendo aqui nessas aulas, tá? É o seguinte. Nós estamos falando a respeito da aplicação da pena, também chamado de dosimetria, certo? Nas aulas passadas, nós já vimos que o Código Penal, nossa legislação penal, adotou esse sistema que é o trifásico, que foi um sistema criado por um jurista chamado Nelson Hungria, certo? Esse jurista previa que no momento em que o juiz vai aplicar a pena, ou seja, ele condenou alguém, entendeu que aquela pessoa é culpada, portanto, ela merece uma punição do Estado, certo? Vai dar uma pena de 1 ano, 2, 10, 20 anos de cadeia, enfim. Para o juiz aplicar essa pena, ele tem que passar por 3 passos, observando 3 critérios. Justamente os 3 passos são os 3 critérios, também conhecida como essas 3 fases, por isso critério trifásico. A primeira fase são as circunstâncias judiciais, que nós já vimos nas aulas anteriores. A segunda fase, esse segundo critério, são as circunstâncias atenuantes e agravantes, que é o que nós vamos ver nessa aula aqui. E depois a gente vai ver as causas de aumento e diminuição de pena. Beleza? Então tá, vamos continuar aqui. Contextualizando ainda mais especificamente, vamos dizer assim, esse sistema trifásico que o Código Penal está previsto, inclusive, expressamente lá no artigo 68 do Código, certo? E ele vai falar justamente isso. A pena base será fixada, atendendo ao artigo 59, já vimos isso. E o que nós vamos ver hoje é isso aqui, ó. Em seguida, serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes, tá? E aqui eu vou chamar a atenção para um detalhezinho. Tudo que nós vamos ver aqui essas circunstâncias nessa aula de hoje são circunstâncias que vão aumentar ou diminuir a pena, né, da pessoa que foi condenada, e elas estão previstas em lei de maneira específica. Já isso vai melhorar, mas eu quero que você grave a ideia da importância do princípio da legalidade aqui, ou seja, o respeito à lei. Então vamos continuar aqui, beleza? Chegamos aqui, ó. Então, falando então dessa segunda fase, das circunstâncias, que também são chamadas de circunstâncias legais ou circunstâncias genéricas, legais genéricas, justamente porque elas estão previstas na parte geral do Código, certo? Em outras palavras, olha aqui para mim, depois você olha aí o negócio, olha para minha cara que está aqui no cantinho. Seguinte, vamos relembrar contextualizando o seguinte. Estou falando em palavra seguinte, né? Enfim, o juiz chegou um processo na mão dele, ele analisou as provas, verificou tudo, enfim, e vai aplicar a pena. Ele condenou realmente, falou, realmente esse cara é culpado, portanto eu vou aplicar uma pena para ele, vou dar uma pena de quantidade de tempo que está prevista lá no código, certo? Depois que ele passar pelo primeiro critério, ele vai definir uma pena base, é uma pena, entre aspas, aqui provisória, certo? Depois que ele definiu essa pena base, essa pena provisória, de acordo com as circunstâncias judiciais lá do artigo 59, ele vai pegar essa pena base e vai trazer aqui para esse segundo momento, para essa segunda fase, e vai ver o seguinte, se neste caso aqui, existem situações, existem circunstâncias que vão aumentar ou diminuir essa pena que eu trouxe da primeira fase, certo? Então, vamos supor que era um homicídio e, de acordo com as circunstâncias judiciais lá do artigo 59, ou seja, eu estou falando da primeira fase da dosimetria, eu fixei em 10 anos. Trouxe esses 10 anos aqui para este segundo critério de aplicação da pena. Agora eu vou pegar, analisar o processo e vou ver se dentro desse processo existem algumas coisas, alguns fatos, algumas circunstâncias que a lei previu que, se elas existirem no caso concreto, a pena desse cara vai ser agravada ou atenuada. Em outras palavras, eu vou diminuir ou aumentar esses 10 anos aqui. Beleza? Por isso que eu coloquei aqui, ó, situações vão agravar, aumentar ou diminuir a pena. Mais para frente, no finalzinho da aula, nós vamos fazer vou pegar 2 exemplos e nós juntos aqui vamos aplicar a pena para um cara. O cara não, né? Uma pessoa que poderia ter cometido o crime. Então tá.
Em outras palavras, eu coloquei aqui, foi mais ou menos o que eu acabei de explicar. Ó. Ou seja, após eu fixar a pena base de acordo com as circunstâncias judiciais, repito, são aquelas previstas lá no artigo 59 do Código Penal, peguei essa pena base, aí eu vou avaliar se neste caso aqui, nesse processo que está na minha mão, eu, juiz, vou aumentar ou vou diminuir a pena, vou agravar ou vou atenuar a pena dessa pessoa. Beleza? Então vamos. Seguinte, agora há pouco eu falei que são circunstâncias legais genéricas, porque estão previstas na parte geral do Código. Aqui eu tenho que fazer uma observação importante. Devido aos objetivos dessa aula aqui, até por questões de tempo também, eu não vou adentrar em todas as circunstâncias que aumentam ou diminuem a pena. Eu vou falar apenas, e esse é o objetivo, né, eu explicar de forma geral como é que é a lógica de funcionamento da dosimetria. Aí, se vocês acharem necessário, vocês quiserem, põe aí no comentáriozinho se é necessário eu pegar e falar de cada um, se eu quero, se vocês querem que eu faça outra aula explicando cada um, enfim, deixei no comentário. Aproveitando que eu já dei esse parênteses na conversa aqui da aula, curte o vídeo e compartilha e se inscreva no canal. Fechou? Então vamos voltar aqui. Então tá. Considerando então que são circunstâncias legais porque estão previstas em lei, certo? Então o juiz, quando está lá o processo na mão dele, ele viu as provas, decidiu realmente essa pessoa é culpada, eu irei condená-la. Beleza, condenei. Só que uma vez que eu condenei, eu tenho que observar o seguinte, vamos pegar novamente o exemplo de homicídio que é mais simples. Tem lá, homicídio de 6 a 20 anos. Tá, ele foi condenado, mas eu vou dar 6 anos ou vou dar 20? Ou eu vou dar 8, ou 10, 12, enfim. Como é que eu escolho isso? É justamente isso que nós estamos fazendo. Beleza? Então, ele analisa lá as circunstâncias do 59. Feito isso, vem aqui para a segunda fase, que são as agravantes atenuantes. E aí ele vai pegar, no caso concreto, e vai verificar. Ok, aquela pena base que eu estabeleci lá na primeira fase, eu vou verificar o caso, o processo, a situação, e eu vou identificar se neste caso existe alguma das previsões que estão lá no artigo 61 e artigo 62 do Código. E esse rol é taxativo, ou seja, o juiz não pode inventar coisa não, é o que está lá. Ou seja, se tiver, naquele caso, no processo que está na mão do juiz, uma das coisas que estão previstas nesses dois artigos, vai ter que aumentar a pena da pessoa. E essa mesma lógica vai valer para os artigos 65 e 66, que são de atenuantes, ou seja, o juiz verificou o caso concreto, analisou todas as situações ali, os fatos, e viu que uma das características daquele crime ali está prevista no artigo 65 ou 66, o juiz vai ter que diminuir a pena da pessoa, porque a lei mandou ele fazer isso, simplificadamente, né? Mas então tá, apenas exemplificando, eu vou trazer alguns aqui e depois nós vamos trabalhar um pouquinho eles. Só para ter uma ideia, por exemplo, diz então o artigo 61, ó, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constitui ou qualifica um crime. Inciso 2, quando o agente cometeu o crime usando fogo, veneno, explosivo, enfim, ou então quando ele cometeu o crime contra ascendente, pai, mãe, descendente, filho, irmão, cônjuge, ou se o crime é cometido contra criança e por aí vai. Lembrando que eu pus aqui a linha D, E e H são apenas exemplos, que existem vários outros. Tá? Como eu falei agora há pouco, eu não vou trabalhar todos aqui. Beleza? São apenas algumas das possibilidades que existem que estão lá no artigo 61 ou aqui no artigo 65. Eu trouxe mais uma vez, são exemplos, tem outras previsões diferentes dessas aqui, tá? Então, ó, artigo 65, são circunstâncias que sempre atenuam, ou seja, sempre vão diminuir a pena da pessoa. Se o agente procurou por espontânea vontade, acabou diminuindo as consequências do crime, ou então se a pessoa confessou espontaneamente, tá, alguma coisa assim. Então, só para exemplificar, imagine a pessoa aqui, ó, vou pegar esse B aqui, ó, a linha B. O cara estava dirigindo bêbado, invade uma casa, arrebenta o portão, arrebenta o muro, enfim, causa o crime de dano, destrói o patrimônio da pessoa. E aí a pessoa, nossa, arrependida, vai lá e antes mesmo que o processo tome conta, ele mesmo vai lá e fala, vai pro dono da casa, desculpa, eu estava bêbado aquele dia, toma aqui o dinheiro para você pagar o muro, ou seja, ele diminuiu. Entraria aqui, então o cara vai ser condenado pelo crime de dano? Vai. Mas aí na hora que o juiz for aplicar a pena, ele vai falar assim, opa, 2 semanas depois a pessoa foi lá e pagou todo o prejuízo. E como diz aqui a linha B do artigo 65, eu vou ter que diminuir a pena dele. Ele vai ser condenado? Vai. Mas eu vou diminuir a pena? Vou.
Beleza. É claro que na hora que nós chegarmos nos exemplos, isso aqui vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Continuemos. Tá. Tem duas grandes observações que eu preciso fazer aqui, tá? Lembrando que, claro, o objetivo da nossa aula aqui é ser mais genérico, tem coisas mais específicas, mas eu não vou adentrar aqui não. Primeiro delas, você viu que o texto dos dois artigos, 61 e o 65, eles vão dizer o seguinte, que as agravantes e atenuantes sempre vão aumentar ou diminuir a pena, certo? Só que essa palavrinha sempre, né, falando que sempre que estiver presente uma delas, ela tem que ser tida com um pouquinho de cautela, tá? Porque é meio relativo, principalmente pela seguinte situação. Inclusive eu pus aqui, ó, que a pena vai extrapolar o mínimo legal. Pensa da seguinte forma. Imagine que naquela primeira fase, num crime de homicídio, o juiz viu que as circunstâncias judiciais foram todas benéficas para o condenado, foram favoráveis a ele. Então ele vai estabelecer na primeira fase a pena de 6 anos, que é o mínimo que está lá no artigo 121. Quando eu pegar esses 6 anos e trouxer aqui, né, para a segunda fase, e eu verificar que neste caso existem algumas atenuantes, então peraí, se tem atenuante eu não deveria diminuir a pena, mas a pena já veio da primeira fase com 6 anos, ou seja, já está no mínimo. Mas eu não posso passar do mínimo, entendeu? Por isso que eu falei que esse sempre ele é relativo, porque em determinadas situações, mesmo existindo atenuantes no caso concreto, o juiz não pode diminuir, não vai utilizar a atenuante. A mesma lógica vale para uma agravante. Imaginemos o exemplo oposto. Da primeira fase, as circunstâncias judiciais foram todas prejudiciais, ou seja, desfavoráveis. Então, o juiz aplicou a pena máxima de 20 anos. Quando ele trouxer esses 20 anos aqui para o segundo momento, para o segundo critério, na segunda fase da dosimetria, e ele verificar que existem circunstâncias que deveriam agravar a pena dele, não importa, ele não vai aumentar a pena acima dos 20 anos. Pelo menos não nessa segunda fase, tá? Depois, na terceira fase, isso é possível. Mas beleza, não vou me adiantar muito aqui. Outra observação importante é o seguinte, ó. Neste momento, às vezes você está pensando, peraí, já que eu vou aumentar ou diminuir, agravar ou atenuar a pena da pessoa, como é que eu vou estabelecer a quantidade de pena que eu aumento ou diminuo? Em outras palavras, vamos supor que veio lá os 10 anos, né? Vamos continuar nesse exemplo de homicídio, 10 anos. E aí eu vejo que tem circunstâncias que agravam, ou seja, eu tenho que aumentar. Mas então eu, juiz, vou aumentar em quanto? Em 1 ano, 6 meses, 5 anos? A lei não diz. Então, a lei não deixou uma regra a respeito de quanto o juiz deve aumentar ou diminuir, havendo, então, agravantes ou atenuantes. Porém, contudo, entretanto, todavia, a jurisprudência acabou deixando alguns critérios, certo? Ou seja, eu estou querendo dizer que os tribunais superiores STJ e STF, eles deixaram uma diretriz, vamos dizer assim, para os juízes, no sentido de que, juizada, quando você for aplicar a pena e houver uma agravante, você deve aumentar em 1/6. A lógica é contrária também. Se houver uma atenuante, você deve diminuir a pena em 1/6. Ou seja, essa lógica que eu estou falando aqui, como eu disse, é uma diretriz, porque a lei não estabelece, portanto, não é, vamos dizer assim, uma regra 100% absoluta dos tribunais, até porque é necessário respeitar o princípio da legalidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Na prática, num processo, se um juiz quiser ver uma agravante lá, e ele achar que aquela agravante é tão significativa, tão grave, que ele tem que aumentar a pena da pessoa em 5 anos, ele pode, não tem problema nenhum, mas ele vai ter que justificar. Ou seja, vai falar assim, de acordo com o agravante X presente nesse processo, vou aumentar a pena base de 10 anos em mais 5. Por causa disso, então justifica. Pode, é difícil acontecer, mas ok, não tem problema nenhum. Beleza quanto a isso? Então, a maneira como os juízes vão fazer aqui, para aumentar ou diminuir, e 1/6 da pena, tá? Da pena básica, aqueles 10 anos lá. No nosso exemplo, né? Continuemos, então. Vamos para os exemplos, para a gente, então, fixar como é que nós poderíamos fazer essas... Então, imagine que você é um juiz, beleza? Vamos fazer, nós dois aqui somos juízes,
ou se você for uma juíza, e aí nós vamos condenar, são 2 exemplos que eu trouxe, nós vamos condenar essas pessoas e vamos ver, e você aí na sua casa, onde quer que você esteja, pegue na sua cabeça quanto é que você iria aumentar ou diminuir a pena dessas pessoas. Lembrando que, de acordo com o exemplo que nós já passamos da primeira fase, nós vamos só avaliar circunstâncias agravantes ou atenuantes. Eu simplifiquei os exemplos, tá? Mas tá tranquilo da gente entender. Beleza? Então você vai agora aí ter o gostinho, sentir um pouquinho por alguns minutos como é que é ser um juiz, um magistrado e decidir a vida do cara. Só não pode esculachar o policial da guarda municipal, beleza? Então vamos lá. Vamos imaginar então que chegou um caso lá de lesões corporais para você e você condenou a pessoa, certo? Quais são os fatos que tem ali? Lembrando que a pena para lesões corporais é de 3 meses a 1 ano. Então tá. Quais são os fatos desse processo? Imagine então que é uma mãe, um pai, alguém que usou um ferro quente para queimar o filho de 10 anos que tinha quebrado o prato, por exemplo. Então tá. Exemplo genérico. Então vamos imaginar que, naquela primeira fase das circunstâncias judiciais, você já definiu a pena base com 6 meses. Beleza? Então avaliou todo o caso, as circunstâncias da pessoa que cometeu as lesões, então enfim, falou assim, então tá, pena base, circunstâncias judiciais, 6 meses. Aí agora a gente traz para a segunda fase, ou seja, se tem atenuantes ou agravantes. Em outras palavras, eu vou aumentar ou diminuir esses 6 meses que nós estabelecemos aqui na primeira fase da dosimetria. Então vamos lá. A gente sabe que neste caso a pessoa usou um ferro quente. Então, lá no artigo 61, inciso 2, a linha D, está escrito, pessoa que cometer o crime utilizando veneno, fogo explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Usar o ferro quente na criança na tortura, não é nem só a criança, qualquer pessoa. Não seria um tipo de tortura? Então, aqui existe uma agravante? Sim. Então, essa pena de 6 meses, uma vez que incidiu essa agravante, você vai aumentar ou diminuir? Obviamente, você vai aumentar. Enquanto você vai aumentar, repetindo aquela lógica, a regra diz que é 6 meses de acordo com o tribunal, mas se você quiser justificar para não é só 1/6, não, isso aqui é gravíssima a situação, eu vou aumentar a pena dessa pessoa em 1 ano. Tudo bem, justifique o porquê que você acha que deve ser 1 ano. Além disso, olha lá, é o filho de 10 anos. Então tá lá no artigo 61, inciso 2, a linha E e H. O crime cometido contra descendente, não foi contra o filho? Se é descendente, então temos mais uma segunda agravante? Tem, ou seja, vai aumentar a pena mais ainda? Mais ainda. Temos ainda o fato de que o crime foi cometido contra uma criança. Beleza, uma terceira agravante, então vai aumentar mais ainda. E ainda, porque ele quebrou um prato, menino descuidado, deixou o prato cair, enfim, isso aqui entraria em motivo fútil. Mais uma vez, está previsto lá no artigo 61, inciso 2, a linha A. Outra agravante? Outra. Então vai aumentar mais? Vai aumentar mais. Entendeu a lógica como é que funciona aqui? Então vamos para mais exemplos. O exemplo 2. Agora, uma pessoa que foi condenada por homicídio, certo? Você condenou ela por homicídio, onde a pena prevista é de 6 a 20 anos. Então tá. O autor ele possui 19 anos de idade, né, a pessoa, o homicida, e ele confessou espontaneamente perante o delegado. Esses são os fatos dessa situação. Mais uma vez lá, no caso das circunstâncias judiciais, nós, como juízes, definimos que a pena base será 12 anos. Ok. Eu analisou lá, você lembra de todas aquelas 8 circunstâncias? Vai assistir às aulas anteriores, mas só para não ficar jogado, né? Culpabilidade, motivação, circunstâncias, consequências do crime e por aí vai. Beleza, analisou tudo, falou assim, então tá, nesse homicídio aqui, a pena base, 12 anos. A gente traz para a segunda fase, no segundo momento, certo? Vamos então verificar se neste caso concreto, com aquelas informações que a gente tem ali, existem algo que pode aumentar ou diminuir a pena, vai agravar ou atenuar, que isso é a pena base de 12 anos. Primeira informação que nós temos é que o cara tem 19 anos. E lá no artigo 65, inciso 1, diz, se a pessoa é menor de 21 anos, então a pena tem que ser atenuada. Lembrando que tem que ser maior de 18, porque é menor de 18, né? Enfim. Então, menor de 21, a pena vai diminuir. Então, vou ter que atenuar a pena desse cara que cometeu homicídio? Sim, você vai ter, porque a lei falou que você deve fazer dessa forma. Ou então, a segunda informação, ele confessou espontaneamente perante o delegado. Mais uma vez, uma situação, né, uma ocorrência, um fato,
que está lá previsto no inciso 3, a linha D do artigo 65, se a pessoa confessou espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Então ele foi lá, confessou espontaneamente para o delegado, entra exatamente aqui nesse inciso 3, a linha D? Então vou ter que diminuir a pena dessa pessoa que cometeu homicídio? Sim, a lei mandou fazer isso, então eu, juiz, vou ter que fazer dessa forma. Belezinha? Tudo tranquilo? Bom, então é isso. Finalizamos mais essa terceira parte aqui da aula de dosimetria. E deixe aí mais uma vez pedir nos comentários se você achar que eu posso fazer alguma outra aula de algum outro assunto, algo que ficou na dúvida, enfim. Mais uma vez também curte, compartilha, se inscreva no canal. Belezinha? Um abraço, irmão!